Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a peça de teatro Olhai os Lírios do Campo, que estreia em Cruz Alta no dia 21 de junho. A peça foi elaborada pelo grupo teatral Máscara e é a atração da Caravana Unicruz, um projeto aqui da Universidade de Cruz Alta para levar cultura a diversas cidades do interior do estado. Saiba mais em instantes com os meus convidados. Estamos de volta e quem participa do programa de hoje é o ator Kleber Lorenzoni e Dulce Jorge. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Sala de Estar. Obrigada. É um prazer tê-los aqui para falar de um projeto tão legal e importante para a nossa região como um todo, né? Começa contigo então, Kleber. No dia 21 vocês vão estrear o 27º trabalho de vocês. Sem dúvida nenhuma, uma conquista, né, pelo número de trabalhos que vocês já desenvolveram e vão continuar a desenvolver. Nos fala um pouco como é que é esse trabalho que surgiu em parceria aqui com a Universidade de Cruz Alta. Pois é, assim, então está sendo uma aventura muito louca, né? A gente trabalhar com esse texto do Érico Veríssimo, até porque a gente já tinha trabalhado com o Incidente em Antares lá em 2005, também numa parceria com a Unicruz, né? Aí esse ano, quando o Ricardo Fenner, até que é nosso produtor, teve a ideia, ele propôs à Unicruz uma outra parceria e tal, e a gente tinha imaginado em fazer algo assim, falando das mulheres de Érico Veríssimo, das personagens femininas, fazer tipo uma performance. E aí a própria universidade, através de algumas professoras, deram a ideia de não, vamos trabalhar com o Lírios. Aí no começo a gente ficou meio... é um best-seller meio longo, né? Um romance longo, meio complicado, muitos personagens. Mas aí eu gosto muito de desafio, né? Eu disse assim, aí o legal é lá no final tu pensar assim, consegui. Consegui dominar o... E aí a gente partiu para o Lírios do Campo, né? Já estamos desde janeiro trabalhando, adaptando a obra, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais gosta, né? Ler, cortar, testar cenas, mudar de lugar. Então eu acredito que algumas pessoas que são muito fãs do livro, que vão assistir o espetáculo, talvez pensem assim, mas não está bem igual ao livro. Claro que não, porque imagina, tem que pegar um livro de 300 páginas e reduzir ele a 40, 50 minutos de espetáculo, tu acaba tendo que, né, enxugar daqui, trocar dali, tirar alguns personagens. Transpor a linguagem literária para a dramatúrgica. Sim. Que é bem diferente. Conta pra gente como é que funciona essa adaptação, né? Essa produção para vocês fazerem toda essa adaptação da obra literária para a dramaturgia. Bom, assim, em primeiro lugar, a gente logicamente lê, né, várias vezes o livro, vai marcando tudo que a gente acredita que é importante, aí vai procurar através de outros materiais, tipo, teve uma novela, né, em cima do livro, teve documentários, curtas. Tem todo um trabalho de pesquisa. Isso, a gente também procurou umas monografias. Pesquisa de época a gente faz para ter uma ideia também, né, da ambientação toda, da história. E aí vai juntando tudo isso, e aí depois de pegar os pontos que a gente acha que são mais importantes, começa a construir uma nova, digamos assim, uma nova narrativa teatral, né? Aí depois que está pronto esse esqueleto, começa a colocar outros detalhes na história. Aí depois dessa primeira parte, vem eu acredito que é a parte mais complicada, que é tu escolher os atores que vão interpretar, né, fisicamente, a carga emocional, dramática que cada personagem tem. Alguns personagens são um pouco mais, não vou dizer cômicos, mas... eles são mais leves. Mais leves, essa palavra é boa. E alguns são mais, né, tensos demais. E aí, depois que faz essa parte aí, entra com a parte de figurino, até porque no ano do incidente a gente tinha feito toda a pesquisa da época de roupa
como era na época lá na década de 60 para o incidente Antares. Nessa aqui, a gente fez uma coisa meio surreal em cima, então vai ter, junto com a coisa de época, vai ter uma coisa meio maluca assim em cima, que é surpresa, né? Surpresa não dá pra contar ainda. Não dá pra contar ainda. Porque a gente também... de modernidade, então. Isso. Porque se a gente... meio atemporal também. Porque se a gente fosse fazer a pesquisa de época bem certinha, eu acho que fica muito bonitinho. Mas ele não fica tão artístico como quando tu pode colocar uma releitura tua, uma concepção mais, né, pensada em cima. E como é que está sendo trabalhar essa obra de Érico Veríssimo? Não é a primeira vez que vocês trabalham, né, com o escritor. Vocês estão tendo dificuldades? Está sendo bem prazeroso? Quais são os desafios que vocês estão encontrando aí nessa transcrição? Tem um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Tem muita surpresa que a gente tem também, assim, atores que nos surpreendem, que fazem coisas além da capacidade, que a gente julgava além da capacidade deles. Surpresas boas de atores que ingressaram no grupo, que a gente precisou de um elenco maior para a montagem do espetáculo. E surgiram pessoas legais que agora estão bem integradas ao grupo. Também foi uma coisa muito boa. Eu acho que uma coisa bem legal é que a gente descobriu até que o Érico, depois de uma altura, não gostava tanto dessa obra, porque era uma das primeiras, né? E aí ele já estava naquele ponto do artista que, aquele trabalho lá de trás não gosto muito. Ele tinha algum quesinho com o personagem da Olivia, que depois ele dizia assim, eu acho que eu exagerei, a Olivia é muito certinha, muito boazinha, muito... ele sempre fala num comentário dele que ela é irreal, praticamente irreal. Que ela é perfeita demais. Tem uma crítica toda que ele fez em cima dos lírios, que ele mesmo, depois de anos. E aí a gente foi... Eu acho que o grande prazer para o próprio artista que trabalha com essa coisa de adaptar obra literária é de tu mergulhar e pensar, eu não gostava tanto desse livro, eu não conhecia tão bem essa obra, e agora eu tô tendo o prazer de mergulhar, porque... Imagina assim, eu acredito que desde janeiro até aqui eu devo ter lido umas 16, 17 vezes o livro. Né? Não digo inteiras 16 vezes. Mas tu tem que ler de novo, ler de novo. Aqui tá faltando uma frase para chegar à ideia. Aí vai pro livro. Aqui não tá fechando essa cena, não combina com essa outra. Aí vai pro livro. E o livro tem, assim, de personagens mencionados com nome, são 60 e poucos personagens. Então a gente teve que tirar muita coisa, reduzir muito, e sempre com aquele cuidado de quem somos nós, né? Mas de manter o Érico presente, né? Claro. Que as pessoas que assistam... Não tirar a identidade da obra. Porque senão tu já está fazendo uma adaptação e já está transformando numa coisa que tu quer falar e não o que o Érico queria falar, né? Isso é muito... Tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que o mais prazeroso mesmo para mim é isso, é esse prazer de tu fazer teatro e levar para o público uma coisa um produto que antes de chegar neles, te modificou. Te modificou muito. Né? Os atores principais, até principais que eu digo assim, os que estão nos personagens temas da história, né? O Eugênio, a Olivia, a Eunice, o pai, esses personagens mesmo, esses atores, eu acredito que se modificam um pouco, porque os personagens vêm contar uma coisa tão importante, questionar tão psicológico dos personagens, dos valores da vida, da questão material, do ter o dinheiro, de dar mais valor ao próximo, à família, do que a conquista material. É tão intenso isso no livro que eu acho que está sendo, antes de chegar no público, está causando essa modificação, essa reolhada para dentro de si nos próprios atores do espetáculo. Está fazendo um repensar, então. Isso é interessante. Sim, porque no Incidente Antares, ela era uma obra bem política, né? A gente estava questionando, né, lavando a roupa suja da cidadezinha de Antares, blá, 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 blá. E aqui não, aqui a obra é realmente sobre a psicologia humana, né? Sobre as crenças, sobre o que tem valor na vida, sobre a diferença do que custa caro e do que tem valor, que é a vida humana e tal. Eu acho que isso é o grande mérito do espetáculo. Com certeza. E é algo bem atual, né?
Algo bem atual, né? Quer dizer, é uma história que tem anos, né? Mas que se a gente for se reportar para os dias de hoje, se insere na nossa vida cotidiana e nos faz repensar realmente quais são os valores das pessoas. Ainda vale a pena refletir muito sobre eu acho que é isso que é tão legal, o fato de que se a gente fosse fazer só um trabalho de época, algumas pessoas que não têm tanto costume de ir ao teatro, ou que pode acontecer de assistir só porque leram o livro, daí vão assistir a peça, poderiam, no primeiro momento, não perceber essas questões. Mas quando tu tira a questão da época e se prende mesmo ao cerne da questão que o Érico está propondo, eu acho que daí o público vai ver melhor. Ah, meu Deus, era isso, então. Vai conseguir refletir a partir disso, né? E se a reflexão não acontece, a catarse, também não tem o porquê acontecer o espetáculo, né? Eu acho que o importante é as pessoas... saírem do teatro... levarem alguma coisa. Assistir a peça e ficar com aquilo na cabeça para, a partir disso, propor reflexões, né? Isso é interessante. Tá certo, a gente vai para um pequeno intervalo. A gente faz um pequeno intervalo e volta em instantes com mais Grupo Máscara. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O que me define, me destaca. Mas não sou apenas um átomo, sozinho, isolado. Sou parte de um todo. Parte de uma engrenagem que move o mundo. Somos 2, 10, centenas, milhares. Uma rede feita de sonhos e de histórias. Vestibular Unicruz. Esse é o seu mundo. De volta com Sala de Estar no programa de hoje, recebendo os atores Kleber Lorenzoni e Dulce Jorge para falar sobre a peça de teatro Olhai os Lírios do Campo. Pessoal, agora eu queria falar com vocês a respeito dos personagens dessa peça. Conta um pouquinho quem são esses personagens e eu quero também saber do elenco que forma essa peça de vocês. Vamos lá, Dulce. Começa tu. Tá bom, então vamos lá. Na verdade, assim, quando a gente começou a montar, a gente percebeu que ia ter que reduzir muito os personagens para conseguir colocar no palco um espetáculo de um tempo normal, né, digamos assim. E aí faltava atores no grupo, então a gente abriu inscrições, fizemos uma seleção, várias pessoas apareceram querendo fazer teatro, acho que isso foi muito legal. Como uma coisa colabora para a outra, né? Sim. O projeto veio num momento tão importante, porque aniversário, 23 anos do grupo, a gente tinha um elenco que estava meio reduzido, porque algumas pessoas acabaram indo embora. Sim. Aí apareceram pessoas novas, descobrimos talentos, então a gente está com um elenco maior. E aí no espetáculo a gente tem mais ou menos assim, eu vou dar o resuminho até para quem é de casa, né? Então assim, a história mais ou menos é sobre Eugênio Fontes, né, um médico que recebe um telefonema que uma doutora, que foi o grande amor da vida dele, a doutora Olívia, está prestes a falecer, muito mal. E aí, enquanto ele está indo em direção ao hospital, ele vai revendo toda a vida dele. Enquanto ele revê toda a vida dele, ele vai vendo os erros, acertos da vida e pesando as coisas. A peça é um romance, né? É um romance. E aí, então, a gente tem essa Olívia, né, que é a personagem principal, um personagem incrível. O Eugênio, que é um personagem complexo, psicológico. A Eunice, que é a mulher importante também na vida dele. O pai, que ele humilha, que ele tem vergonha do pai, que ele ignora o pai, porque ele tem vergonha de ser pobre.
o irmão dele, que dá um contraponto muito grande, que é o Ernesto. A gente tem na história também a irmã Isolda, que é uma freira desse hospital onde o Eugênio trabalha e que ajuda a trazer a questão religiosa, até por causa da época do livro, né? Pesa muito a questão religiosa na obra, junto com essa questão dos valores. Que outros personagens merecem ser mencionados? Tem a mãe. A mãe. A mãe. A dona Alzira. Aí tem um colega de Tem aula, o colega, o Alcibiades. Né? E mais alguns personagens coadjuvantes, assim, da trama. Mas o cerne mesmo está nesses aqui. Aí a gente conta com o Renato Casagrande, que já era um ator do grupo, que já está em vários espetáculos. A Alessandra Souza, que vem fazendo a Olívia. Eu, a Dulce, o Ricardo Fener. Né? Aí a gente tem o Douglas Maldaner, a Bruna Malheiros. O Evaldo Goulart. Acho que são esses. São esses. E a Fernanda Pérez, claro. E é isso. São esses personagens, né? Mas essa composição da peça agora tem artistas novos que não estavam com vocês em outros trabalhos. Isso, a Bruna e o Douglas principalmente. Como é que foi esse desafio desses artistas novos, né? Com menos experiência que vocês, que já têm uma bagagem bem grande pela frente. Como é que está sendo esse trabalho com eles, Dulce? Foi uma das dificuldades, porque a gente eles vêm zerados, né? Sim. Porque aqui no interior a gente não acha, aqui em Cruz Alta a gente não vai achar um ator pronto e dizer, vem fazer esse trabalho com a gente. As pessoas vêm interessadas em fazer e a gente tem que dar toda a preparação para eles. E a gente com pouco tempo para isso também, né? E aí foi bem difícil, foi cansativo para nós, foi cansativo para eles também, pegarem todo esse ritmo de trabalho corporal, trabalho vocal, de trabalho de texto também, que eles tiveram que fazer, de trabalhar sentimentos, tudo foi... E quando a gente assiste a peça, né, a gente assiste... Tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas o telespectador, né, que está assistindo não se dá conta... do trabalho vocal, do trabalho corporal, né? Aliado ao texto, então são vários elementos juntos que tem que ser trabalhado. Tem muito suor por trás de tudo isso. Isso é bem complicado, né? De se trabalhar, né? E cada peça é um novo desafio, né? E acaba sendo até um pouco injusto para eles essa exigência, porque teatro é uma coisa que tem fichas que vão caindo conforme o tempo que tu vai fazendo. Sim. Então não é de uma hora para outra. Vem aqui, entra nesse trabalho e tu vai virar um ator de uma hora para outra. Não é. É um trabalho gradativo. Sim. E não dá para querer exigir muito também deles. E ao mesmo tempo a gente precisa exigir. Então, é complicado. Mas a gente está tentando lidar bem com isso. De ensaios diários, praticamente, de 2 da tarde às 10 da noite, né? Direto, assim, por exemplo, às vezes a gente falta, a sexta tem intervalo, porque no domingo também tem, ou então falha na terça, só à tarde ou só à noite, mas o elenco principal tá direto, assim, né? E ainda intercalado com isso, confeccionando coisas, porque na nossa cidade, muitas coisas que tu precisa, tu não vai encontrar, né? Tu precisa de... calçados brancos da época, uma roupa de freira verde, roupa verde de freira. Então, de freira verde, ó. Então, né, confecção de cenário, uma cama de hospital que tem que se transformar numa outra coisa. Então, isso tudo fica a critério de vocês, essa montagem do cenário também. Tudo. A gente vocês que trabalham toda essa parte. Pinta, borda, costura, né? Eu digo, o legal de fazer teatro é que é quase como ir para o quartel, com todo respeito às Forças Armadas. Mas tu aprende a fazer tudo, desde lá da base até tu ligar o holofote de luz, tu mesmo, tu vira eletricista. Né? Aí tem o trabalho corporal teu, aquela coisa meio regrada da bailarina, né? De 1 hora de alongamento, 1 hora de aquecimento, meia hora de técnica vocal e mais o ensaio da peça. E além de toda essa parte da confecção das coisas, né? Então, claro, não somos melhor do que ninguém, mas o quanto é bom para ti passar por isso, porque quando tu vai... Não gostaria que ninguém fosse, mas quando algum tiver que sair do teatro e ir
para um outro emprego, vai muito mais preparado. Claro. Porque tu chega lá pronto para tudo, engajado, né, disposto. Ah, não, o que eu tenho que fazer? Eu soluciono isso aqui. E a gente aprende muito isso com o teatro, né? Sim. E ainda mais um espetáculo que tem tantos cenários. Claro, a gente adaptou isso tudo, né? Mas a história se passa na casa, se passa no hospital, se passa na casa dos pais, se passa na chácara, se passa, então... Vários ambientes. Vários ambientes. Sim. A peça tem como parceiros importantes, né, que são Super Útil, Posto Quinzano e Simbiose, né? São empresas aqui da nossa cidade de Cruz Alta que estão apostando na cultura, né? E que é sempre importante esse apoio e essas parcerias, né? Não, totalmente, assim, imagina assim, a gente escuta o pessoal que é lá de cima dos grandes centros dizendo não conseguimos fazer teatro só com o valor do ingresso. E o ingresso lá é 50, 60 reais. Sim. Imagine aqui no interior, tu não vai fazer nada se tu não tiver um bom patrocinador por trás, ainda mais tu não tem uma estatal. Então, se não fossem esses apoiadores que surgem de quando em quando, interessados em apoiar a arte, esses mecenas, não aconteceria, né? Se não fosse a universidade ter concordado com essa ideia, abraçado essa ideia, até a gente tem muito que agradecer pelo espaço também, né? Porque a gente estava até sem espaço para ensaiar, porque esse ensaio das 2 às 10 da noite só está acontecendo graças ao espaço na Unicruz Centro que a gente está, né? A gente tem uma sala, que é o nosso, que a gente está fazendo assim, a sala de confecção, e mais uma outra salona que é para o ensaio do espetáculo propriamente dito. Então, se não fossem esses 3 apoiadores, não fosse patrocinadores, não fosse a universidade, com certeza a gente já tinha parado, né? Agora nem na rua podemos fazer porque o nosso calçadão está interditado. Tem mais essa questão, né? E estamos ainda sem a Casa da Cultura, né? Que para nós é tão importante e que infelizmente a obra ainda não avançou, né? Então, 850 e poucos dias. Pois contando. Contando, né? Pois é um espaço tão importante que faz falta para o nosso município, né? Para trazer espetáculos, para que se tenha mais espetáculos aqui. E uma forma também de estar incentivando a cultura, né? Porque a gente precisa de locais que sejam adaptados, né? Que sejam bons para receber essa estrutura, porque não adianta cada lugar onde vocês vão participar, fazer um espetáculo, ter que estar montando toda uma estrutura que se torna tudo muito mais trabalhoso, né? E às vezes até nem dá certo, né? Não, e como você motivar uma criança, um adolescente, se tu não tem nada palpável para mostrar a ele. Vamos fazer teatro. Onde? Sim. Lá na garagem de casa. Ah, não, daí morre na praia. Desmotiva, né? Afasta. Antes da gente começar a gravar, tu me falavas, Kleber, que o Alexandre Giacomini fez algumas fotos dos ensaios de vocês. Ele está fazendo um trabalho Conta um pouquinho desse trabalho aí que ele está fazendo paralelo ao trabalho de vocês. Não, a gente descobriu no Giacomini um grande apoiador, não digo financeiramente, mas essa questão assim, que o trabalho do teatro é um trabalho que é na hora, né? Momento. Passou o espetáculo, acabou, quem viu, quem não viu. Ele é efêmero. E o Alexandre vem memorizando com a gente, assim, a estreia do espetáculo A Serpente, A Maldição do Vale Negro, Esconderijos do Tempo, e mais alguns que eu nem lembro quais que eram. E agora ele fotografou todo o processo, desde que a gente começou as leituras, e até agora que o espetáculo já está praticamente, né, tridimensional, quase pronto, ele veio fotografando tudo. E eu acredito que ele vai querer depois expor essas fotos desse trabalho todo. Né? E que legal poder juntar o trabalho do teatro com o trabalho da fotografia. Unir as artes. Unir as artes, Achei muito legal isso, muito interessante, né? Eu acredito que venha, porque a gente vai fazer uma exposição depois dessas fotos. Que joia. Vamos passar o serviço da peça, então, para o pessoal lá de casa. A peça Olhai os Lírios do Campo estreia dia 21 de junho, no auditório do Anis Dias, aqui em Cruz Alta. A entrada para o evento é 1 quilo de alimento não perecível e os ingressos deverão ser trocados neste dia da estreia.
entre as 13 horas e as 17 horas. O espetáculo começa às 18 horas. Então é importante que entre esse período da 1 hora da tarde até às 5, se troque o alimento não perecível pelo ingresso e 6 horas estejam lá sentadinhos para assistir a peça. Vou deixar para vocês fazerem o convite para o pessoal lá de casa. Então, a gente quer convidar todo mundo, os que já conhecem nosso trabalho, os que não conhecem também, os que gostam de Érico, os que gostam de arte, para irem assistir. Não é uma comédia, né? É um drama. Também não é um espetáculo para criança, é um espetáculo adulto. Claro que é para toda a família. Se toda a família quiser ir, se os pais costumam levar os filhos, leve os filhos. Mas é um espetáculo adulto, né? E acredito que as pessoas vão se emocionar, vão conhecer melhor o Érico Veríssimo, e contamos com o público de Cruz Alta. Com certeza. Com certeza o público vai se fazer presente em mais essa estreia e com certeza será um grande sucesso. Queria agradecer muito a participação de vocês. A gente que agradece. Obrigada. Sempre que nos chama, a gente... Já tem cadeira cativa aqui no Sala de Estar. Tá certo, obrigada, gente. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. A gente encerra o programa mostrando algumas fotos do Alexandre Giacomini e alguns recortes do ensaio da peça. Tá certo? Não esqueçam, dia 21, estreia no auditório Anis Dias, às 18 horas. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente se vê. Tchau, tchau. Vestibular Unicruz. Esse é o seu mundo.